aqui mais uma vez, né, para trazer mais um ensinamento da palavra do Senhor para o seu coração. Hoje nós vamos estar falando a respeito do 7º mandamento. Ele é muito simples, mas profundo aos nossos corações, ao nosso entendimento. Vou estar lendo aqui em Êxodo 20, o versículo 14. Não cometa adultério. Esse é o mandamento da palavra do Senhor, o 7º mandamento. Talvez você pense assim, esse mandamento é muito simples, eu já entendi esse mandamento. Só que esse mandamento ele envolve outras coisas além do adultério. Ele vai muito além do adultério, esse mandamento. Embora ele pareça ser muito simples, esse mandamento ele não é tão simples assim como você pensa. Então, nós vamos estar refletindo aqui por que o Senhor, Ele quer que eu e você, que nós não entremos no adultério. Então, vamos estar refletindo agora a respeito desse mandamento. Eu não sei como que está a sua vida com respeito a esse mandamento, mas eu quero dizer para você, se você está afligindo, entrando nesse mandamento, infringindo a lei de Deus, eu tenho certeza de uma coisa: depois que a gente refletir a respeito desse mandamento, Deus ele vai te dar força para você sair do adultério. Então Deus ele fala para nós: não adulterarás, porque o Senhor ele quer a proteção para a família, a proteção também para o nosso matrimônio. E esse mandamento ele é a proteção para a nossa família. Deus ele quer que a sua família seja protegida, que o matrimônio ele seja protegido. Então esse mandamento ele vai muito além daquilo que nós imaginamos. Embora, como eu falei, ele pareça ser simples, ele não é. Esse mandamento ele é também de ordem moral. Ou seja, quando uma pessoa ela entra no ato de adultério, após a pessoa cometer o adultério, essa pessoa ela nunca mais vai ser vista da mesma forma pela sociedade. Ou seja, uma mulher, um homem que cometeu o adultério, para a sua família, para a sociedade, ela não vai ser vista da mesma forma que ela era vista antes. Talvez era uma pessoa muito respeitada pela família, muito respeitada pela sociedade. Após ter adulterado, essa pessoa nunca mais vai ser vista da mesma forma. Então esse mandamento ele é de ordem moral. E outra coisa também, por que o Senhor ele não quer que nós entramos no adultério? Porque o adultério ele pode trazer muitas doenças para a vida das pessoas. Então tá vendo? Não é somente não adulterar. O Senhor ele quer preservar também a sua saúde. Então, após a pessoa entrar nesse ato de adultério, ela pode trazer doenças sexualmente transmissíveis e pode trazer também consigo doenças psicológicas, não somente para você, mas também para o seu cônjuge. Então, esse mandamento ele vai muito além do não adulterar. Ele traz outras consequências para a vida da pessoa. Outra coisa também que o adultério ele pode trazer para a vida da pessoa: quantas pessoas se suicidaram após ter cometido o adultério? Pessoas tiraram a sua própria vida ou tiraram a vida da pessoa que cometeu o adultério. Ou quantas pessoas também tiraram a sua própria vida por causa do adultério. Então muitas pessoas, após o ato do adultério, não conseguiram também se restabelecer a sua vida de forma normal. Então, outro ponto também, esse mandamento é de ordem também social. Quantos jovens, quantas pessoas estão por aí revoltadas, entraram para o mundo do crime por causa do adultério. Às vezes você pensa assim: não vai trazer consequências para os meus filhos, não vai trazer consequência para a sociedade, não, adultério traz sim. Já tive o privilégio de trabalhar em escola, e quantas crianças dentro da sala de aula estão revoltadas dentro de sala de aula, por causa da separação do pai e da mãe, por causa do adultério. Então isso traz uma revolta muito grande no meio social, no meio da sociedade, por causa do divórcio. Quantos crimes bárbaros acontecem aí, influenciados por causa do adultério, trouxeram consequências para a vida dos filhos, uma família desestabilizada.
uma família que não tem uma firmeza. Uma semana o filho está com o pai, uma semana o filho está com a mãe, ou vai para a casa dos avós, são jogados para a casa dos avós. Tudo isso consequência do adultério. Então olha para você ver, quantos estragos que o adultério, esse pecado de não adulterar, que Deus ele coloca aqui, que você às vezes pensa assim, é só não cometer adultério. Não, o Senhor ele está preocupado com você, o Senhor está preocupado com a sua vida espiritual. Falando de vida espiritual, quantas pessoas não conseguiram restabelecer a sua vida espiritual também por causa do adultério? Trouxeram uma consequência tão grande que afetou até a vida espiritual, até a comunhão da pessoa para com Deus. E às vezes quantas pessoas questionam Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Então o que é o adultério segundo a palavra de Deus? O adultério ele é bem simples, a gente sabe muito bem, é a relação sexual antes do casamento. Então Deus, nós servimos um Deus fiel. Você serve um Deus de fidelidade. Ele exige de mim, de você, a nossa fidelidade. Ele quer que eu e você sejamos fiéis com a nossa esposa, com você, mulher, com o seu marido. Então nós servimos um Deus fiel que quer a nossa fidelidade. E Ele quer também a minha felicidade e a sua felicidade. O nosso Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida feliz. Então o adultério, Deus está mostrando para mim e para você que o adultério ele pode trazer um estrago muito grande para a sociedade, pode trazer um estrago muito grande para a sua vida, muito grande para o seu cônjuge, muito grande para a sua família. E Deus ele quer que eu e você, nós vivamos uma vida abençoada. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. E para que nós venhamos ter uma vida abençoada, nós precisamos também, não somente esse mandamento, a cumprir, mas em específico cumprir esse mandamento. Então o pecado, esse pecado de adultério, ele é tão terrível, você pode ver nas escrituras sagradas, nós podemos analisar nas escrituras sagradas, ele é tão terrível, que no Antigo Testamento o adultério ele era punido com morte. Eu tenho certeza que você viu aquele texto lá, um texto muito conhecido, que a mulher foi pega no ato adulterando, levaram ela até Jesus, e eles chegaram até Jesus e falaram para Jesus, Jesus, a lei fala que ela deve ser apedrejada, o que você fala? Então, para você ver que o adultério ele era punido com morte, porque Deus ele quer preservar a minha família, Ele quer preservar a sua família, por isso que Ele coloca esse mandamento, não adulterarás. Eu vou estar lendo um versículo no Antigo Testamento para você meditar a respeito disso. Tamanha era a gravidade desse pecado de adultério, fala assim, está em Levítico 20, versículo 10, se um homem cometer adultério com a esposa de seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera certamente serão mortos. Então era punido, tanto a mulher como o homem era punido com morte. E no Novo Testamento também, Mateus 5, 27 e 28, a palavra do Senhor fala assim, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher e cobiçar já em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então o pecado do adultério, Jesus ele fala assim, se você olhar e desejar no seu coração a ter ato sexual com aquela mulher, você já cometeu adultério com ela. Então o adultério ele começa de dentro do nosso coração. Jesus ele sabia que começava de dentro do nosso coração, então nós precisamos tomar cuidado com o nosso desejo, o nosso coração. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o adultério ele não começa, ele não é um ato somente físico, ele é um ato também interior, ou seja, ele começa de dentro do nosso coração, dos nossos desejos. Então às vezes nós precisamos nos repreender os nossos desejos, nós devemos desviar o nosso olhar. A consequência do adultério ela é tão grande e tão perigosa para nós, que o adultério ele pode nos tirar do reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo ele lista alguns pecados que podem nos deixar fora do reino dos céus, e um desses pecados é o adultério. Olha para você ver que perigoso, você pode ser extirpado do reino dos céus, ou seja, não ser colocado no reino dos céus por causa do adultério. A palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, não sabeis que os injustos não vão herdar no reino dos céus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Então o adultério,
ele mostra para nós que o pecado do adultério nos deixa fora do reino dos céus. Olha para você ver que perigo. Então, a gente vê que esse pecado também, o rei Davi, ele caiu nesse pecado com Batseba. Sabe por quê? Porque ele não foi para a guerra, ele não foi para a batalha, seu exército foi para a batalha, ele ficou lá. E a palavra de Deus mostra para nós que o rei Davi, ele estava ali no seu palácio e começou a olhar Batseba. Agora vamos pensar, todo mundo fala assim, mas o rei Davi, ele caiu no pecado. Mas você já parou para pensar como Batseba estava? Como que aquela mulher estava exposta? Como que aquela mulher estava na sua vestimenta? Então, nós estamos vivendo um tempo onde que as pessoas não têm decência na vestimenta. E às vezes essa falta de decência na vestimenta faz a outra pessoa cair nesse pecado do adultério, cair nesse pecado por causa da vestimenta. Então você homem, você mulher, você tem que ter decência na sua vestimenta, você tem que vigiar no seu vestir. Como que você está vestindo, como você tem andado. Às vezes a forma que eu e você temos nos vestido, às vezes tem feito pessoas cair no adultério, cair nesse pecado que é tão perigoso, que pode deixar outra pessoa fora do reino dos céus, você pode estragar a família de uma pessoa, você pode estragar a saúde de uma pessoa, a vida espiritual de uma pessoa com a sua vestimenta. Não tem nada a ver não. Tem sim. Esse pecado é muito perigoso. E eu e você, nós temos que ser cautelosos com respeito a esse tipo de pecado, para nós não tirarmos outras pessoas e levarmos outras pessoas a cair nesse pecado. Você que sai da sua casa para ir para uma igreja, como que você tem que se portar? Você mulher, você homem, você tem que se mostrar para o seu marido, mulher. O homem, ele tem que se mostrar para a sua esposa. Então nós temos que ser cautelosos quanto a esse pecado. Às vezes muitas pessoas, mas ninguém vai me olhar não. Eu não sou tão bonito assim, eu não tenho um corpo tão bonito assim, ninguém vai. Você tem que vigiar. Seja vigilante com respeito a esse pecado. E eu quero dizer para você que tem vivido esse pecado de adultério, mas eu estou nesse pecado porque luta pela sua família, batalha pela sua família é um presente de Deus para a sua vida, sua família é bênção de Deus para a sua vida. Então lute pela sua família, não perca a sua família, não destrua a vida dos seus filhos, não acabe com a saúde da sua esposa, com a saúde do seu marido. Sua família é bênção. E eu creio que em nome de Jesus você vai tomar uma posição. A partir de hoje, você que está ouvindo a respeito dessa palavra, não adulterarás, você não vai cometer mais esse pecado, porque Jesus, ele vai te dar força para você sair desse pecado. Que Deus te abençoe.